Bitcoin, a moeda na era digital. Nome do autor, Fernando Uhrig. Primeiramente, agradeço aos irmãos Fernando e Roberto Fiore Chioca pela ideia deste livro e pela confiança em mim depositada como encarregado da realização deste projeto. Sem esse estímulo inicial, talvez esta obra jamais tivesse sido escrita. Agradeço ao Instituto Ludwig von Mises Brasil, entre parênteses IMB, pela publicação e ao Hélio Beltrão, presidente do IMB, pelo convite para fazer parte dessa nobre instituição e pelo apoio a mim sempre dispensado, especialmente em relação a esta iniciativa. Pela cuidadosa e rigorosa revisão, agradeço ao Leandro Roque, editor do IMB, e novamente ao Fernando Fiore Chioca. Pela revisão final, sempre precisa e meticulosa, agradeço ao Alexandre Barreto. Agradeço também ao Jerry Brito e a Andrea Castillo pela permissão para traduzir parte de sua obra aqui, reproduzida no segundo capítulo. Não posso deixar de mencionar dois brilhantes economistas por desbravar o estudo econômico aplicado ao Bitcoin de forma formidável e original, Conrad S. Graf e Peter Surda. Agradeço também ao Jeffrey Tucker pelo belo prefácio e pela sua sempre contagiante defesa da liberdade. Por fim, agradeço à minha família pelo carinho e suporte constante durante a realização deste livro, em especial à minha esposa, Karine, pela paciência inesgotável, pela energia sempre positiva e pelo incentivo fundamental para a conclusão desta obra. Ao Joaquim, que a sua geração colhe os frutos de uma moeda honesta. Prefácio: Bitcoin, a nova moeda internacional, por Jeffrey Tucker. Por muitos séculos, a moeda em cada país tinha distintos nomes para essencialmente a mesma coisa, uma commodity, geralmente ouro ou prata. Estes eram o que o mercado havia selecionado pelas suas propriedades únicas particularmente adequadas à função monetária. Esse universalismo da moeda serviu bem ao mundo porque promovia o livre comércio, auxiliando os comerciantes no cálculo econômico e provia um freio sólido e confiável ao poder dos governos. Ela limitava o impulso nacionalista. Duas formas de nacionalismo arruinaram o sistema monetário antigo. Os próprios Estados-nação descobriram que o melhor meio para o aumento do poder se dava pela depreciação do dinheiro, o que acaba sendo menos doloroso e mais opaco do que o método tradicional de tributar a população. Para escaparem imunes desse processo, governos promoviam zonas cambiais, protecionismo e controle de capitais, removendo, assim, um elemento do crescente universalismo do mundo antigo. Então, no início do século XX, os governos nacionalizaram a própria moeda, removendo-a do setor das forças competitivas de mercado. O Banco Central foi, nesse sentido, uma forma de socialismo, mas de uma variedade especial. Governos seriam o arbitrador final do destino do dinheiro, mas a sua gestão diária seria tarefa do cartel dos bancos com a garantia de proteção contra a falência, à custa da população. O novo poder de criação de moeda sob o regime de bancos centrais foi imediatamente posto em prática por meio das mortes em massa da Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra total e absoluta. A primeira guerra internacional da história que fez de toda a população parte do esforço de guerra e financiada por endividamento lastreado no novo poder mágico dos governos de usar o sistema bancário para fabricar receita com a impressora de dinheiro. Oposição intelectual a essas ideias políticas nefastas emergiram durante o período entre guerras. Os economistas austríacos lideraram a batalha em direção à reforma, a não ser que alguma coisa fosse feita para desnacionalizar e privatizar o dinheiro, alertaram eles, o resultado seria uma série infinita de ciclos econômicos, guerras, inflações catastróficas e a contínua ascensão do Estado Leviatã. As suas previsões foram assustadoras e precisas, mas não são motivos de satisfação, pois foram impotentes para impedir o inevitável. No decorrer do século, a maior parte dos bens e serviços da sociedade
estava melhorando em qualidade, mas a moeda, agora removida das forças de mercado, apenas piorava, tornou-se o catalisador do despotismo. Durante todas essas décadas, lidar com esse problema foi algo que intrigou os economistas. A moeda precisava ser reformada, mas o governo e os cartéis bancários não tinham nenhum interesse nessa empreitada. Eles beneficiavam-se desse sistema ruim. Centenas de livros e conferências foram realizados, incitando uma restauração do universalismo do mundo antigo do padrão ouro. Os governos, porém, os ignoraram. O impasse tornou-se particularmente intenso depois de os últimos vestígios do padrão ouro serem eliminados na década de 70. Mentes brilhantes tinham prateleiras repletas de planos de reforma, mas eles acumularam nada além de pó. Tal era a situação até 2008, quando então Satoshi Nakamoto tomou a iniciativa incrível de reinventar a moeda na forma de código de computador. O resultado foi o Bitcoin, introduzido ao mundo na forma menos promissora possível. Nakamoto lançou-o com um white paper em um fórum aberto, dizendo o seguinte: aqui está uma nova moeda e um sistema de pagamento. Usem se quiserem. Agora, para sermos justos, já haviam ocorrido tentativas prévias de projetar tal sistema, mas todas falharam por uma das duas razões. Primeiro, eram usualmente detidas de forma proprietária por uma empresa comercial e, portanto, apresentavam um ponto centralizado de falha. Ou segundo, não superavam o chamado problema do gasto duplo. O Bitcoin, por outro lado, era absolutamente não reproduzível e construído de tal modo que seu registro histórico de transações possibilitava que cada unidade monetária fosse conciliada e verificada no decorrer da evolução da moeda. Ademais, e o que era essencial, a moeda residia em uma rede de código-fonte aberto, não sendo propriedade de ninguém em particular, removendo assim o problema de um ponto único de falha. Havia outros elementos também: a criptografia, uma rede distribuída e um desenvolvimento contínuo tornado possível por meio de desenvolvedores pagos pelos serviços de verificação de transações por eles providos. Dificilmente passa um dia sem que eu, assim como muitos outros, me maravilhe na formidável genialidade desse sistema. Tão meticuloso, tão aparentemente completo, tão puro, muitas pessoas, até mesmo economistas da escola austríaca, estavam convencidas da impossibilidade de reinventar o dinheiro em bases privadas. Entre parênteses, Hayek foi a grande exceção, tendo sugerido a ideia ao redor de 1974. Fecha parênteses. Entretanto, tornou-se um fato inegável que o Bitcoin existia e obtinha um valor de mercado. 2 anos após ter sido lançado no mundo, o Bitcoin atingiu a paridade com o dólar americano, algo imaginado como possível por muito poucos. Hoje, reverenciamos o acontecimento. Temos diante de nós uma moeda internacional emergente, criada inteiramente pelas forças de mercado. O sistema está sendo reformado não porque banqueiros centrais o desejem, não por causa de uma conferência internacional, tampouco porque um grupo de acadêmicos se reuniu e formulou um plano. Está sendo reformulado, na verdade, de fora para dentro e de baixo para cima, baseado nos princípios do empreendedorismo e das trocas de mercado. É realmente incrível o quanto todo o processo que se desenrola diante de nosso testemunho se conforma ao modelo delineado pela teoria da origem do dinheiro de Carl Menger. Há apenas uma diferença que surpreendeu o mundo. A base do valor do Bitcoin jaz não no seu uso prévio no escambo, conforme Menger escreveu, mas sim no seu uso atual como um sistema de pagamento. Somos extremamente privilegiados de testemunhar esse acontecimento no nosso tempo. E qual é o potencial? O Bitcoin tem todas as melhores características do melhor dinheiro, sendo escasso, divisível, portátil, mas vai, inclusive, além na direção do ideal monetário, por ser ao mesmo tempo sem peso e sem espaço, é incorpóreo,
Isso possibilita a transferência de propriedade a despeito da geografia a um custo virtualmente nulo e sem depender de um terceiro intermediário, contornando dessa forma todo o sistema bancário completamente subvertido pela intervenção governamental. O Bitcoin, então, propicia a perspectiva de restaurar a solidez e o universalismo do padrão ouro do mundo antigo, além de aprimorá-lo por existir fora do controle direto do governo, isto é, mais uma vez, digno de admiração. Muitos têm alertado que governos não tolerarão que o sistema monetário seja reformado por um punhado de cyberpunks e seu dinheiro mágico de internet. Haverá intervenções, haverá regulações, haverá taxações, haverá também tentativas de controlar. Mas olhemos a história recente. Governos tentaram impedir e então nacionalizar os correios, buscaram impedir o compartilhamento de arquivos, procuraram acabar com a pirataria, tentaram também suspender a distribuição online de farmácias, tentaram acabar com o uso, a fabricação e distribuição online de drogas, buscaram gerir e controlar o desenvolvimento de software por meio de patentes e leis antitrust. Se tentarem barrar ou até mesmo controlar uma criptomoeda, não terão êxito, serão novamente derrotados pelas forças de mercado. E aqui está a ironia. A forma mais direta com a qual os governos podem controlar o Bitcoin é intervindo na conversão entre a moeda digital e as moedas nacionalizadas. Quanto mais eles intervêm, mais eles incentivam os indivíduos a mover-se ao e permanecer no ecossistema do Bitcoin. Todas essas tentativas poderiam acabar alimentando o mercado, mas há outras razões, além dessa consideração, que fazem de uma criptomoeda algo irreversível: taxas de transações praticamente nulas, segurança, proteção contra fraude, velocidade, privacidade e muito mais. Bitcoin é simplesmente uma tecnologia superior. 100 anos atrás, o desenvolvimento da moeda foi retirado das forças de mercado e posto nas mãos dos governos. As consequências foram guerra, instabilidade econômica, o furto dos poupadores, exploração em massa e a explosão do poder e tamanho dos estados ao redor de todo o mundo. A criptomoeda proporciona a perspectiva de não somente reverter essas tendências, mas também de jogar um papel crucial na construção de um novo mundo de liberdade. O que podemos todos nós aprender com a recente história do Bitcoin? Seja honesto, praticamente ninguém pensou que isso seria possível. Os mercados provaram o contrário. A lição nos ensina a sermos humildes, a olharmos para fora da janela, estando dispostos a sermos surpreendidos, deferindo aos resultados da ação humana e nunca deixarmos nossa teoria interferir no nosso entendimento. E esperamos que o mercado entregue muito mais do que jamais imaginamos ser possível. Por tudo isso, é tão importante o livro que você tem em mãos, publicado pelo prestigioso Instituto Ludwig von Mises Brasil. Nesta obra, Fernando Urich explica o funcionamento e o potencial do Bitcoin em relação ao futuro da moeda, da política nacional e da própria liberdade humana.